Diz assim a palavra de Deus: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria a lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito. Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Senhor Deus, fala-nos através da tua palavra nesta manhã. Que o Espírito do Senhor
possa usar o pregador e que a palavra venha trazendo encorajamento, trazendo vigor, trazendo direção, em nome de Jesus. Amém. Antes que você pense que o pastor vai pregar o mesmo sermão de domingo passado à noite, porque lemos este mesmo texto, tratando sob a perspectiva da influência, chamados para influenciar, eu quero hoje fazer uma outra abordagem no mesmo texto. E o tema é: o que impede de sermos abençoados por Deus? A história de Naamã é o retrato de alguém que quase perdeu uma grande bênção. Qual era a bênção? Ele era leproso e quase a cura passou dele. Por pouco Naamã teria perdido a bênção de ficar curado da sua lepra. Naamã era um homem poderoso, versículo 1 nos apresenta algumas características de Naamã, chefe do exército do rei da Síria, seria o equivalente a um ministro da defesa, que tinha sob sua autoridade todo o poderio militar da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor, portanto, um homem de prestígio. Na sequência do texto, lá no verso 18, nós recebemos a informação de Naamã de que o rei da Síria se apoiava nele quando entrava no templo para adorar sua divindade. Tal prestígio que Naamã tinha. Naamã era um homem de grande influência social. Diz o texto no verso 1, que era um homem de muito respeito. Significa dizer que a fama, o prestígio de Naamã era notório, era conhecido. Naamã era um herói de guerra. Versículo 1 diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Portanto, era um herói celebrado, exaltado, reconhecido, aplaudido, em razão da sua liderança no campo de batalha, trazendo vitória para os sírios. No entanto, ele era leproso. E podemos inferir que certamente Naamã, por conta de todos esses elementos, ele era um homem rico, certamente, nós podemos inferir que ele já havia buscado todos os meios disponíveis para ser curado da lepra. Era poderoso, mas o seu poder não lhe dava capacidade de trazer cura para a sua carne, para o seu corpo. Diferentemente daquela mulher lá do Novo Testamento, que tinha um fluxo de sangue, padecendo 12 anos com uma hemorragia crônica, um problema ginecológico que a inibia, que a limitava, que a constrangia, e que, conforme Lucas, que era médico, registra que ela havia despendido todos os seus recursos para ser curada. Naamã não tinha esse tipo de problema, mas continuava leproso. Meus irmãos,
foi através de uma menina, escrava, sem nome, sem rosto, sem identidade, que o milagre da cura chegou na vida de Naamã. Mas por pouco, Naamã teria perdido essa cura para a sua doença. E eu quero extrair desse texto alguns elementos que se constituíram na vida de Naamã impedimento. Ou seja, algumas coisas que, por pouco, roubaram de Naamã a bênção, que no caso dele, era a cura para a sua doença. Talvez esses elementos estejam acontecendo na sua vida e estejam se tornando em impedimentos para que uma grande bênção chegue à sua vida. Eu quero lhe convidar, portanto, a ler esse texto, não na perspectiva da menina, não na perspectiva da mulher de Naamã, mas da perspectiva daquele homem poderoso, rico, notório, herói de guerra, respeitado, mas leproso e que quase perdeu a sua bênção. Você entendeu isso? Não foi por pouco? Quais são então os elementos? Primeiro deles, Naamã quase perdeu a sua bênção por causa do orgulho. Você viu o texto que ele vai até Eliseu? O texto é lindo, porque ele chega à casa de Eliseu, e na mente de Naamã, pelo seu prestígio, pelo respeito que ele tinha na sociedade, afinal de contas, não era um Zé Ninguém, era o senhor general Naamã. E ele imaginava que, chegando à casa de Eliseu, Eliseu sairia para recebê-lo. Mas o primeiro golpe que Naamã recebe é o golpe no seu orgulho, porque o verso 9 diz assim: veio Naamã com os seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10. Eliseu mandou-lhe um mensageiro. Ele ficou indignado, porque sequer Eliseu saiu para vê-lo. Imagine você recebendo lá na sua casa a visita de um ministro de Estado. Qual seria a sua atitude? Imagine, chegou à sua casa lá, bateu a porta e alguém diz assim: olha, está aqui o senhor ministro de Estado. Ministro de Estado faz parte da cúpula de governo de uma nação. A primeira coisa que as mulheres fariam é correr para ver se está tudo no lugar. Eu me lembro, ocasião, fomos pregar numa igreja e, terminado o culto, eu ia pregar à noite também. E nós íamos para uma casa, mas parece que deu um problema naquela casa, e o pastor chamou o irmão e disse: irmão, leva o pastor Celso e a esposa para a sua casa, para nos prepararmos, almoçamos na igreja, e para fazermos aquele momento até o culto da noite. Eu nem lembro se a gente tinha filho ainda. E quando chegamos lá, a dona da casa saiu à frente. Depois a gente percebeu o porquê. Meu irmão, pensa num tufão. Ela saiu juntando roupa, e joga para cá e joga para lá, e vai atrás do banheiro, na porta do banheiro, e vai recolhendo coisas.
Que bagunça! Naamã não foi recebido, não foi por desordem na casa de Eliseu. Foi o primeiro golpe naquilo que é um impedimento para que sejamos abençoados. O orgulho. Orgulho. A reação de Naamã mostra esse obstáculo interno. Orgulho não tem cheiro. Orgulho não tem cor. É dentro da pessoa. Está lá. O orgulho é sempre um obstáculo para que a bênção de Deus nos alcance. O orgulho faz com que uma pessoa rejeite correção. Sabia disso? A pessoa que não é orgulhosa é fácil de corrigir, mas a pessoa orgulhosa é terrível. É terrível. O orgulho faz com que a pessoa se aborreça quando contrariada. Ela se aborrece. Não foi o caso de Naamã. Foi contrariado. Eliseu nem o recebeu. Pensa nessa cena, irmão. Eu imagino Naamã pensando, eu sou chefe de Estado, talvez com o seu paramento militar, com o seu cortejo militar, os seus servos e toda a sua comitiva, e ele sequer viu o rosto de Eliseu. Que golpe no seu orgulho. O orgulho impede que uma pessoa peça perdão. É dentro. Sim ou não? É interessante, irmãos, o fato de que todos nós somos vulneráveis ao orgulho. Todos nós aqui. E é interessante, quando a gente vai ao Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 14, aconteceu um episódio muito interessante. Paulo e Barnabé foram instrumentos de Deus para a cura de um homem coxo. Um milagre extraordinário. E os habitantes daquela cidade disseram assim, os deuses se fizeram homem. E começaram a adorar Paulo e Barnabé. Começaram a queimar incenso a eles. Começaram a elogiar, porque viram a manifestação de Deus através daqueles homens. Eu quero que você leia comigo o texto de Atos, capítulo 14. O que é que Paulo fez? Lá no versículo 8. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Agora olha o que aconteceu. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Sabe o que está implícito aqui?
Se Paulo não percebesse o perigo do orgulho, ele teria aceito aquela adoração. Porque eu e você somos sensíveis ao orgulho. Por isso nós queremos elogio. Quem aqui não diz assim, eu não gosto de elogio? Mentira. Você tem necessidade de elogio. E uma evidência disso é que nós nos ressentimos quando falta o elogio. Sim ou não? Então, o primeiro obstáculo na vida de Naamã foi o orgulho. Quase a bênção faltou, passou, por causa do orgulho. Estão comigo até aqui? Mas em segundo lugar, Naamã quase perdeu a sua bênção por querer controlar a agenda de Deus. Olha o verso 11. Naamã se indignou muito e se foi dizendo, ele já tinha ordem de culto. A gente recebe aqui a ordem do culto, não é? Que o irmão Tiago dá. Está aqui a ordem do culto. Isso ajuda a organizar o tempo. Naamã já tinha uma ordem de culto pronta. Qual era a ordem de culto? Está aí no verso 11. Eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se em pé, olha só, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria. Estava tudo prontinho. Só que Deus não age de acordo com a nossa agenda. Talvez você esteja pensando que Deus vai agir do jeito que você quer e na hora que você quer. Deus não é refém da sua e da minha agenda. Ele é dono da agenda dele. Ele ficou indignado. Pensei que ele vai sair, vai ficar em pé. Talvez até pudéssemos inserir, vai cantar um hino. E vai agitar a mão, olha, tudo prontinho. E vai me tocar. E eu vou ficar curado. Eu aprendo que Deus não age de acordo com o nosso modo de pensar. Deus sempre age de acordo com a agenda dele, no tempo dele, no jeito dele, na hora dele. Entende? Às vezes parece que Deus silenciou. Até quando? Há um salmo que diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Às vezes parece que o céu se tornou de chumbo. Quem é que já viveu isso? Seja sincero, quantos já viveram isso? Às vezes parece que a gente ora e a oração não passa do teto. E a gente já ora assim com o olho aberto, pensando, a vitória já vem. Só que Deus não age de acordo com a minha agenda. Ainda que eu nada veja, Deus está agindo. Ainda que eu nada ouça, Deus está falando. Porque com Deus não há acidente. Não é frase minha, é de um escritor. Deus está agindo. Age na agenda dele. E enquanto nós estivermos pensando que Deus vai agir do jeito que a gente quer, a bênção passa da gente. Isso exige confiança. Exige aprender a descansar. Irmão, olhe para mim aqui. Fujamos desse triunfalismo tolo que diz que tudo que eu peço Deus vai responder. Às vezes ele diz não. E quando ele diz não, ele continua
Se Deus curar, e se não curar? Se Ele abrir a porta, Ele é Deus, mas se abrir a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus. Compreende? Terceiro lugar, Naamã quase perdeu a sua bênção. Olha que coisa interessante. Por causa da sua dificuldade em se submeter. Verso 10. O que é que Eliseu mandou dizer para ele? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restaurada e ficarás purificada. É complicada a ordem? Sim ou não? É difícil de entender? É um esquemazinho tipo esses manuais que a gente recebe com a compra de um aparelho, com as letras pequenininhas, que você começa a ler, depois desiste, vai montar, aí quando não dá certo, você vai para o YouTube, para o tutorial. É complicado? Não. Simples. Faça isso e você vai ficar curado. A orientação foi clara, simples, objetiva, mas Naamã teve resistência em obedecer. Agora, irmãos, preste bem atenção. Naamã era militar. Não era militar? E dentro do militarismo, em qualquer época e em qualquer lugar, a base de organização e funcionamento da instituição militar é a obediência. Soldado não é para pensar, é para obedecer. O comandante dá uma ordem, esse negócio de, não sei se faço, se não faço, no mundo civil. Mas no militarismo não. Ordem dada para ser obedecida. Ele era militar. A cultura da obediência estava arraigada na mente de Naamã. Ninguém consegue dar vitória ao povo como ele foi instrumento para trazer vitória para os sírios, se não houvesse uma cadeia de obediência, de submissão a uma ordem. Agora ele ouve uma ordem simples. Vai lá no Rio Jordão. Lave-se 7 vezes e você vai ficar curado. Dificuldade de se submeter. Às vezes a gente não atenta para alguns princípios. Preste bem atenção, a vida cristã, a vida espiritual, ela se fundamenta em princípios. E todos nós estamos sujeitos a eles. Você lembra de Moisés? Moisés entrou na terra prometida? Sim ou não? Você sabe por quê? Fala a rocha. Ele não falou, ele bateu. Mas como nós diríamos assim, mas como por uma coisa tão simples? Mas um princípio quebrado traz consequências. Traz consequências. Você lembra da história de Uzá? História interessante, a Arca da Aliança estava sendo levada num carro de bois, feito especialmente para aquele transporte. Ele não era sacerdote, mas ele estava próximo àquela carruagem. E a carruagem passou sobre uma pedra e ameaçou tombar a Arca da Aliança, que não era grande. Uzá teve boa intenção, estendeu a mão e tocou na arca. Você sabe o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Morreu na hora. Nós diríamos assim, mas como pode? Uma coisa tão simples. Não, quebrou o princípio. Preste atenção, irmão. Eu sei que Deus me deu essa palavra para você hoje. Que princípio você está quebrando?
e que está afastando a bênção da sua vida. Pastor, então quer dizer que eu não estou sendo abençoado porque estou quebrando o princípio? Não, não estou dizendo isso. Pode ser que você esteja no tempo de espera. Mas pode ser que você esteja quebrando o princípio. É muito sutil. A minha oração é que o Espírito Santo traduza essa palavra ao seu coração nessa manhã. Quebrando o princípio. Vai, lave-se 7 vezes. Ele se indignou. Ou seja, uma criança poderia entender isto. Uma criança poderia fazê-lo. Era tão simples que apenas um homem orgulhoso e, portanto, tolo se ressentiria de fazê-lo. A ideia da obediência era válida para os outros, para os seus subordinados, mas não era válido para ele. Ah, meus irmãos, que tragédia. Por pouco a bênção passou. Compreendeu isso? Quantos compreenderam? 4º lugar. Antes de entrar no 4º item, eu quero lhe encorajar a ouvir essa mensagem fazendo um checklist. O que é o checklist? Que você anota e você vai ticando ali, vai riscando. Para a sua edificação, para o seu crescimento. Talvez aquela oração que você faz há muitos anos, Deus não abre as portas do céu, porque você está com o coração orgulhoso. Coração orgulhoso. Como o vídeo, Sérgio, que você me enviou. Cadê o Sérgio? Me enviou lá da pessoa que se converteu. Disse que o artista, eu vi hoje pela manhã outra vez aquele vídeo do artista, ele precisa vomitar orgulho. A pessoa se converte, famosa, chega na igreja e a pessoa que conta lá o testemunho, ela conta a experiência dela, é como um pastor que pega a ovelha vem cheio de lama, a ovelha vem suja, e o pastor pega e vai limpando, e às vezes tem que cortar, às vezes tem que arrancar a limpeza, e às vezes a ovelha dá lá um coice, ela dá um chute, e o pastor precisa ter paciência com a ovelha que está no processo de ser limpa. Mas a pessoa dizendo que o artista tem um outro problema. Não é a lama fora, é a lama que ela engoliu. Ela precisa ser levada à provocação de vômito para que o orgulho saia, a lama saia. Alguns de nós aqui, talvez estejamos precisando dessa provocação de vômito para jogar para fora coisa ruim que está dentro. Entende? Jogar para fora esse nojo que está dentro. E às vezes por fora está tudo bonitinho. Nunca vou me esquecer, estando em Campos, visitando o Centro Anatômico da Faculdade de Medicina em Campos, muitos anos atrás. E lá no Centro Anatômico, onde estão os cadáveres para serem dissecados. E eu entendi que aluno de medicina gosta de dissecar cadáver. Mas tinha um corpo de uma mulher intacto. Eu sou muito curioso. Eu fiquei olhando os alunos de medicina só pegando lá outros corpos, aquele inteirinho. Aí eu perguntei, por que não vão dissecar aquele corpo? Aí disseram assim, é porque o processo de preservação não foi bem feito e por dentro o corpo está podre, não serve. Por fora, tudo certinho, mas por dentro podre. Você sabe que às vezes, alguns de nós aqui precisamos ser levados à condição do vômito. Vômito do orgulho, vômito da soberba,
Por isso, irmãos, nós devemos orar pelos irmãos que estão passando por lutas. Mas precisamos entender que pode ser que aquela luta seja o processo terapêutico de Deus para provocar o vômito. Entende? Dificuldade de se submeter. Princípio. Quarto lugar, então. Amém, irmãos? Estão comigo até aqui? Naamã quase perdeu a sua bênção por não compreender que Deus age de forma simples. É interessante que ele diz assim, verso 11, depois de apresentar a ordem de culto, aí no verso 12 ele diz assim, não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Você sabe o que ele está dizendo? Ele está fazendo referência a dois rios da sua pátria, que eram muito mais excelentes do que o Rio Jordão. Abana nascia nas montanhas do Líbano, corria até Damasco, e suas águas eram límpidas e produziam no seu curso pomares e jardins. O rio Farfar corria a partir do Monte Hermon até o sul de Damasco. Os dois rios eram muitas vezes melhores do que o Rio Jordão em beleza. Mas o profeta disse, é o rio simples. Foi para o Rio Jordão que o profeta enviou Naamã. Preste bem atenção, o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Naamã pensou, esses rios maravilhosos, Deus vai me dar a cura ali, vai me dar a cura ali. Serei curado da lepra nesses dois rios maravilhosos. Mas a voz de Eliseu é para o rio simples. Sabe o que eu aprendo? Deus, na maioria das vezes, atua de forma simples. É na simplicidade. É na simplicidade. Nas coisas simples. Às vezes a gente quer uma intervenção apoteótica. Não é verdade? Eu gosto da palavra apoteótica. Eu ouço essa palavra de vez em quando de alguém. Mas Deus age de forma simples. Nada do rio Farfá, nada do rio Abana, é o Rio Jordão, que eu espero um dia ter o privilégio de conhecer em loco. Deus atua de forma simples. Você conhece aquela história que eu vou repetir aqui? Daquele cidadão em cuja cidade uma cheia se aproximava. E os órgãos de defesa saíram anunciando, vem uma enchente, todos devem abandonar a sua casa. Mas ele era um homem muito piedoso, muito crente, aluno da escola bíblica dominical. Deixa eu até enriquecer a história. Dava oferta de R$2, dizimista, tocava na igreja, atuava no ministério de Libras, para contextualizar. Ele pensou assim, não, sou servo de Deus, Deus vai me dar a vitória. As águas começaram a chegar, entraram na casa, e veio lá um carro anunciando com alto-falante, abandonem suas casas, a enchente chegará. E ele pensou, não, Deus vai me poupar, sou o servo de Deus. Oh, glória! As águas chegaram ao teto, ele foi para cima do telhado.
E veio um barquinho passando, meu senhor, deixe a sua casa vai submergir, o senhor vai morrer, e aqui está essa embarcação para salvá-lo. Ele disse, não, eu sou servo do Deus Altíssimo, Ele vai me libertar. E cantou até um hino de fogo, canela de fogo. Já quase a casa desaparecendo, veio um helicóptero, jogou a escada. Senhor, suba, o senhor vai morrer afogado. Ele disse, não, Deus vai enviar um milagre. Resultado, a casa ficou submersa e ele morreu afogado. Ele chegou ao céu. É uma história. Mas Deus, eu sou teu servo. Eu orei tanto, e pedi tanto, e clamei tanto, eu cantei até uns hinos de fogo, e eu atuava na igreja, e o Senhor não deu cura, e o Senhor não deu livramento, e o Senhor Deus disse para ele, meu filho, eu mandei a defesa civil, eu mandei aqui um barquinho, você lembra daquele barquinho? Foi eu que mandei, eu mandei o helicóptero e você não ouviu. Não é assim muitas vezes que Deus faz conosco. Queremos mega intervenção. E às vezes, a resposta está pertinho de nós. Deus atua de forma simples. Se você puder aprender, como eu peço a Deus para aprender, a ver a ação dele nas coisas simples. Você que está me ouvindo pela internet, Deus atua de forma simples. De forma simples. Naamã não entendeu isso. E quase a bênção passou dele. Compreende? Amém, gente? Está edificando você nessa manhã? O último item da nossa mensagem. Quanta coisa a gente extrai de um texto, né? Riquíssimo. Por fim, Naamã quase teria perdido a sua bênção, se não tivesse escutado a voz do bom senso. Qual foi a voz do bom senso? Ele se aborreceu, ficou indignado, se foi com indignação, verso 12. Mas olha a voz do bom senso dos seus servos, verso 13. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito. Bom senso. Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e serás purificado. Bom senso. Em outras palavras, se ele tivesse dito uma coisa complicada, você não faria, mas está falando coisa simples. Até que Naamã resolveu ouvir a voz do bom senso. Ele desceu, verso 14, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada. Deus atua de forma sobrenatural, mas Ele atua também de forma natural. Precisamos aprender a ouvir a voz do bom senso. Ouvir conselhos de gente sábia. Você lembra que domingo eu falei aqui sobre influência? Que a gente escolhe quem vai nos influenciar? Você que escolhe. Todos somos sujeitos à influência. Todos nós aqui somos influenciados por alguma coisa. Por exemplo, está a onda de tatuagem, todo mundo é influenciado e vai faz. A onda do brinco, aí vai todo mundo faz. A onda do cabelo não sei o que, todo mundo faz. A onda do corte de cabelo que corta a sobrancelha, aí a pessoa vai e faz. Influência, daqui a pouco vai passar.
A onda da roupa da moda. Perna justinha, coladinha. E você vê aquele homem andando com aquela perna desenhada. Moda. Deixa eu ver se eu me recordo da figura da história. Francisco Ferdinando, acho que é do Império Austro-Húngaro. Deixa eu ver se eu me recordo das minhas aulas de história. O camarada morreu, ele foi baleado. Você sabe por que ele morreu? Porque tiveram dificuldade de tirar a roupa dele. A roupa era costurada para ficar sem ruga no corpo. Era moda. Era moda. Moda. Você escolhe quem vai influenciar você. Você precisa escolher quem vai lhe influenciar para o bem. Porque gente para influenciar para o mal está assim, olha. Sim ou não? E olha, até dentro da igreja. Dá um glória a Deus aí, irmão. Meio no freio de mão, não é verdade? Até dentro da igreja você ouve voz demoníaca. Sabia disso? Até dentro da igreja tem o bafo do cujo. Pá, na boca do irmão. Então você precisa escolher. A voz do bom senso. Busque pessoas de bom senso. Você consegue identificá-las. Não é pelo título que ela tem. Você identifica pessoas de bom senso numa conversa. Ele solta uma pérola. Em outra situação ele solta outra. Você fica observando assim, puxa, essa palavra, que palavra sábia. Essa palavra, aí você vai identificando. Olha, eu estou aqui, irmãos, trazendo para os irmãos uma palavra preciosa. Eu sei que é preciosa. Aprenda a ouvir a voz do bom senso. Se Naamã não tivesse ouvido a voz desses camaradas, ele teria ido embora sem a cura dele. Você identifica na sua relação de amizade pessoas que têm bom senso? Agora, fala sério. Você identifica gente que não tem nenhum bom senso? Que entra em cada negócio, cada furada, porque não teve bom senso. E pior, diz assim, não, porque Deus me falou. Deus me falou, a menina, imagine, Deus me falou que um dia eu vou me casar com Brad Pitt. O que fazer? Um só não dá, tem que ser 5 psiquiatras. Bom senso. Irmãos, estão entendendo? Se ele não tivesse ouvido, a bênção teria passado. Que Deus nos ajude para que nós não venhamos a perder a bênção de Deus. Deus age de forma sobrenatural, mas também age de forma natural. Faz o milagre sem a intervenção do médico, mas também faz o milagre através da intervenção de um médico. Eu orei e não vou tomar mais remédio. Você sabe por que quando alguém era curado no Novo Testamento, como leproso, e Jesus mandava apresentar-se ao sacerdote, porque o sacerdote é que dispõe do maior conhecimento na época. E alguém de fora ia chancelar o milagre. Mas há pessoas que estão dizendo assim, eu não vou tomar mais remédio, porque Deus me curou. Ou aquele, né, que diz assim, eu não vou ao médico, porque tem medo do diagnóstico. Tolo! Porque se você for no início de uma doença, você tem chance de ser tratado. Não é bom senso. Amém, gente? Vamos ficar em pé?